Então coloque aí o seu pedido de oração, coloque a sua petição, apresente a sua petição a Deus, apresente o seu louvor a Ele. E eu quero fazer uma oração diante dessa palavra. Deus é o nosso Pai. E Deus também nos deu um Pai aqui na terra. Nós devemos honrar esse Pai que nós temos aqui na terra. Algumas pessoas dizem assim, toda honra e toda glória sejam dados a Deus. Toda glória seja dada a Deus. Mas a honra pode ser dada a pessoas. Esse versículo que eu li inicialmente é um exemplo disso. Honra o teu pai e a tua mãe. A palavra diz para o marido tratar a esposa com honra. Então, hoje é um tempo de você honrar o seu pai, de você agradecer a Deus pela vida dele, de você ter uma atitude de obediência e também de você se reconciliar com o seu Pai eterno, que é Deus, aquele que te ama. E eu falo isso talvez para pessoas que podem não ter mais o pai ao lado delas. Eu estou vendo aqui a irmã Patrícia, né, que colocou aqui que o pai dela já é falecido. Então, aqueles que perderam o pai, saiba que a palavra do Senhor diz que ainda que você não tenha o seu pai ou a sua mãe, o Senhor Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Deus nunca vai te abandonar. O nome de Jesus, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco o tempo inteiro. Amém? Então, eu sei que nesse dia, né, assim como eu sinto um vazio aqui dentro do meu peito, pela ausência do meu pai, mas aí, rapidamente, o Espírito Santo vem e fala ao meu coração, ministra ao meu coração, de que existe um Pai que me ama infinitamente e que estará comigo para sempre. Esse Pai é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, se você puder, curve a sua cabeça. Vamos orar nesse momento, antes de tomar a ceia. Eu quero fazer uma oração por você. Pai amado e querido, nós somos eternamente gratos, Deus, pelo teu amor, pela tua palavra, por todo o ensinamento que recebemos quando lemos a tua palavra e pelo poder transformador e restaurador que há na tua palavra. Eu quero apresentar ao Senhor cada pai que foi mencionado aqui nos comentários, ou aquelas pessoas que fizeram o papel de pai, que muitas vezes tiveram que ser pai e mãe no meio desse processo de criação dos filhos. Agradecer ao Senhor pela vida dele, pela vida dela. Esse pai, esse padrasto, esse irmão mais velho, essa pessoa que esteve à frente na nossa criação e que foi um referencial de vida para nós. Eu coloco diante do Senhor todos os pais que me ouvem nesse momento. Te agradeço, Senhor, pela vida deles. E peço que o Senhor os honre, conforme a tua palavra nos ordena. Somos gratos pela vida desses homens que deram o seu melhor na criação dos seus filhos. Mesmo sem recursos, mesmo em meio à escassez, em meio às dificuldades, muitas vezes abriram mão do seu próprio conforto para que a família fosse abençoada. Perdoe, Senhor, aqueles pais que, como eu, pecaram na criação de seus filhos, erraram feio na criação de seus filhos. Às vezes por falta de sabedoria, ou às vezes por causa do reflexo da própria criação que eles tiveram. Ó Deus, eu peço que o coração de cada filho, cada filha, possa hoje se aproximar
do seu pai. Tua palavra diz que o coração dos filhos se converteria ao dos pais e o dos pais aos filhos, para que a terra não fosse ferida com maldição. Que essa família possa se amar, possa se perdoar e possa reconhecer, cada filho hoje possa reconhecer que o seu pai um dia foi uma criança e que dentro dele ainda existe uma criança que talvez foi ferida lá atrás na sua vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando esse culto nesse momento. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos permitiu, mesmo em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à escassez, mas Ele é Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo e é Ele quem nos sustenta. Não deposite a sua esperança em coisas materiais, em pessoas, em recursos financeiros. Deus é o nosso provedor, irmãos. E enquanto nós tivermos essa certeza no nosso coração, nós vamos poder enfrentar as crises dessa vida, os desertos desta vida, as provas de fogo que tivermos que passar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Você que está acompanhando essa transmissão, eu gostaria de pedir algumas coisas. Eu quero pedir que você coloque o seu like, isso ajuda a nossa postagem a ter mais visualizações. Eu quero pedir que você compartilhe o link desse culto, dessa mensagem, com os seus contatos, porque assim mais vidas são alcançadas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você será avisado. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu quero dizer que você pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração. E caso você queira apoiar o nosso ministério, torne-se membro do canal. É um valor simbólico, um valor bem baixinho que você vai contribuir, mas ajuda a manter esse ministério, ajuda as nossas postagens diárias, que dependem muitas vezes de alguns recursos, né, de programas, de aparelhos, de uma série de coisas. Então, quando você se torna membro, você está abençoando esse ministério. E caso você queira também ter as mensagens Minuto com Deus aí em formato de texto para você poder ler quando você estiver tomando seu café, quando você for se deitar, adquira esse livro aqui, ó. Chama-se Recomece a Viver. O link para você adquirir vai estar na descrição dessa mensagem aqui, desse vídeo. Esse livro, irmãos, ele contém uma mensagem para cada dia do ano. São 365 reflexões que você vai poder ler e refletir, ou sozinho, de forma individual, ou com o seu grupo aí, com a sua célula, ou mesmo com a sua família, com o seu cônjuge. É um livro que vai trazer a palavra de Deus dessa maneira simplificada, como nós temos pregado aqui todos os dias no nosso canal. Amém? Obrigado a todos aí que estão se conectando, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é: e a família vai bem? É uma pergunta. E a família vai bem? Você já percebeu que muitas vezes quando a gente encontra alguém que a gente não vê há um certo tempo,
a gente tem esse costume, eu não sei aí nos demais estados, aqui em Minas nós temos esse hábito, né, de perguntar sobre a família. Eu acho que é um hábito nacional e até mundial, que demonstra uma preocupação com a família da pessoa, mas muitas vezes de uma maneira formal. Às vezes você pergunta, não é que você quer saber detalhes do que está acontecendo na família, você quer saber simplesmente se está tudo bem. E aí você pergunta para a pessoa, né? E a sua família? Vai bem? E muitas vezes as pessoas têm uma resposta também automática e formal diante dessa pergunta. Sim, está tudo bem. Quando na verdade nós sabemos que muitas vezes as coisas vão mal, as coisas vão de mal a pior. Essa semana eu estive conversando com a minha esposa e a minha esposa falava da indignação dela em relação a isso. As pessoas não têm coragem de declarar que as coisas estão mal na sua casa. Quantas vezes, irmãos, a gente está passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, problemas de relacionamento, problemas financeiros, espirituais, a pessoa está mais desviada do que tudo. Aí você pergunta assim, tá tudo bem? E ela tá tudo bem. Tem uma passagem que eu quero mencionar, né, para dar início a esse breve estudo, onde uma pessoa recebe essa pergunta e devolve a resposta com essa formalidade que eu estou falando, sem minuciar os pormenores que ela estava atravessando. Olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler aqui os versículos 25 e 26. 2 Reis, capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. A pergunta que Geazi fez para a sunamita é a pergunta que eu faço para você hoje. A sua família vai bem? Como está a sua família? Você pode colocar aqui nos comentários. Tem pessoas que dão uma resposta automática, uma resposta formal, como eu disse, porque elas não querem incomodar às vezes, ou às vezes elas se sentem constrangidas para falar dos seus problemas, e aí elas dizem, tá tudo bem. Mas a gente tem acompanhado, sabe, irmãos, nessa pandemia, cada hora chega notícia de um casal que se separou, uma família que está sendo destruída, uma descoberta de uma traição, alguém que está enfermo, um filho que se afastou dos caminhos do Senhor. Cada hora chega um relato desses para nós. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, se eu cruzasse com elas na rua, em algum lugar, no supermercado e perguntasse, e a sua família vai bem? Ela diria isso aqui, ó. Ela teria essa resposta aqui que a sunamita disse, tá tudo bem. Está tudo bem lá em casa, quando na verdade não está. Ô meu irmão, uma coisa que nós temos que ter para salvar a nossa família, para resgatar a nossa família, é a sinceridade. A pergunta aqui vinha de um homem de Deus, e a sunamita conhecia ele, tanto Geazi, né, como Eliseu, como homens de Deus. Só que ela falou, tá tudo bem.
Ela respondeu no automático, como nós respondemos muitas vezes, tá tudo bem. Mas Eliseu aqui representava a figura de Deus. Ela poderia se abrir com o homem de Deus dizendo, não, as coisas não vão bem na minha casa. As coisas não estão bem. Eu não estou querendo dizer que você tem que contar a sua vida, os seus problemas para qualquer pessoa. Mas Eliseu aqui era o profeta, representava Deus. Diante de Deus nós precisamos nos ajoelhar, fechar nossos olhos, reconhecer a nossa condição miserável de pecadores, reconhecer que nós em nós mesmos não temos condições de conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e dizer, Senhor, vai tudo mal na minha vida, eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, sabe? E na verdade aquela mulher não estava bem. Se você ler um pouquinho antes, a partir do verso 16 até o versículo 20, né? Eu li aqui inicialmente os versos 25 e 26, mas se você ler um pouquinho antes, fala da situação que ela estava passando. Olha o que diz o texto. Mas como Eliseu lhe dissera, como Eliseu havia profetizado, aquela mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele, o menino, começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o de volta para a mãe dele. O servo o pegou, desculpa irmãos, o servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Aquela mulher que disse que está tudo bem, estava enfrentando um problema de morte na sua casa. O filho dela, que tinha sido prometido pelo profeta Eliseu, tinha acabado de falecer. Tem famílias que estão morrendo, tem famílias que estão sendo sepultadas, e eu falo isso num sentido espiritual, mas que as pessoas que fazem parte dessa família não têm coragem de assumir que elas estão mal, que elas estão vivendo um momento terrível, um momento de solidão, um momento de afastamento, um momento espiritual que tem matado a vida de pais e filhos. E não é isso que Deus quer. Mas a partir do momento em que aquela mulher reconheceu que precisava de ajuda, o milagre aconteceu na casa dela. Amém? Como está a sua família? E a família? Vai bem? É a pergunta que eu faço para você. Como está a sua casa? Como está a sua família? Se você disser assim, pastor, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, glória a Deus. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu oro para que você experimente, mesmo no meio da crise, da dificuldade, os melhores anos da sua vida. Que você tenha recursos financeiros, que os seus relacionamentos estejam assim a mil, que você esteja bem com seu cônjuge, com seus filhos, em paz consigo mesmo, com Deus. Esse é o ideal. Agora, se não estiver, você precisa reconhecer isso. Você precisa buscar ajuda. Você precisa ir até as pessoas certas. Tem pessoas que podem ajudar você. Tem situações que só Deus vai poder te ajudar. Mas mesmo assim, você precisa ser sincero com você mesmo, com você mesma e clamar ao Senhor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando esse culto nesse momento. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos permitiu, mesmo em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à escassez,
mas Ele é Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo e é Ele quem nos sustenta. Não deposite a sua esperança em coisas materiais, em pessoas, em recursos financeiros. Deus é o nosso provedor, irmãos. E enquanto nós tivermos essa certeza no nosso coração, nós vamos poder enfrentar as crises dessa vida, os desertos desta vida, as provas de fogo que tivermos que passar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Você que está acompanhando essa transmissão, eu gostaria de pedir algumas coisas. Eu quero pedir que você coloque o seu like, isso ajuda a nossa postagem a ter mais visualizações. Eu quero pedir que você compartilhe o link desse culto, dessa mensagem, com os seus contatos, porque assim mais vidas são alcançadas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você será avisado. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu quero dizer que você pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração. E caso você queira apoiar o nosso ministério, torne-se membro do canal. É um valor simbólico, um valor bem baixinho que você vai contribuir, mas ajuda a manter esse ministério, ajuda as nossas postagens diárias, que dependem muitas vezes de alguns recursos, né, de programas, de aparelhos, de uma série de coisas. Então, quando você se torna membro, você está abençoando esse ministério. E caso você queira também ter as mensagens Minuto com Deus aí em formato de texto para você poder ler quando você estiver tomando seu café, quando você for se deitar, adquira esse livro aqui, ó. Chama-se Recomece a Viver. O link para você adquirir vai estar na descrição dessa mensagem aqui, desse vídeo. Esse livro, irmãos, ele contém uma mensagem para cada dia do ano. São 365 reflexões que você vai poder ler e refletir, ou sozinho, de forma individual, ou com o seu grupo aí, com a sua célula, ou mesmo com a sua família, com o seu cônjuge. É um livro que vai trazer a palavra de Deus dessa maneira simplificada, como nós temos pregado aqui todos os dias no nosso canal. Amém? Obrigado a todos aí que estão se conectando, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é: e a família vai bem? É uma pergunta. E a família vai bem? Você já percebeu que muitas vezes quando a gente encontra alguém que a gente não vê há um certo tempo, a gente tem esse costume, eu não sei aí nos demais estados, aqui em Minas nós temos esse hábito, né, de perguntar sobre a família. Eu acho que é um hábito nacional e até mundial, que demonstra uma preocupação com a família da pessoa, mas muitas vezes de uma maneira formal. Às vezes você pergunta, não é que você quer saber detalhes do que está acontecendo na família, você quer saber simplesmente se está tudo bem. E aí você pergunta para a pessoa, né? E a sua família? Vai bem? E muitas vezes as pessoas têm uma resposta também automática e formal diante dessa pergunta. Sim, está tudo bem. Quando na verdade nós sabemos que muitas vezes as coisas vão mal, as coisas vão de mal a pior. Essa semana eu estive conversando com a minha esposa e a minha esposa falava da indignação dela em relação a isso. As pessoas não têm coragem de declarar
que as coisas estão mal na sua casa. Quantas vezes, irmãos, a gente está passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, problemas de relacionamento, problemas financeiros, espirituais, a pessoa está mais desviada do que tudo. Aí você pergunta assim, tá tudo bem? E ela tá tudo bem. Tem uma passagem que eu quero mencionar, né, para dar início a esse breve estudo, onde uma pessoa recebe essa pergunta e devolve a resposta com essa formalidade que eu estou falando, sem minuciar os pormenores que ela estava atravessando. Olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler aqui os versículos 25 e 26. 2 Reis, capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. A pergunta que Geazi fez para a sunamita é a pergunta que eu faço para você hoje. A sua família vai bem? Como está a sua família? Você pode colocar aqui nos comentários. Tem pessoas que dão uma resposta automática, uma resposta formal, como eu disse, porque elas não querem incomodar às vezes, ou às vezes elas se sentem constrangidas para falar dos seus problemas, e aí elas dizem, tá tudo bem. Mas a gente tem acompanhado, sabe, irmãos, nessa pandemia, cada hora chega notícia de um casal que se separou, uma família que está sendo destruída, uma descoberta de uma traição, alguém que está enfermo, um filho que se afastou dos caminhos do Senhor. Cada hora chega um relato desses para nós. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, se eu cruzasse com elas na rua, em algum lugar, no supermercado e perguntasse, e a sua família vai bem? Ela diria isso aqui, ó. Ela teria essa resposta aqui que a sunamita disse, tá tudo bem. Está tudo bem lá em casa, quando na verdade não está. Ô meu irmão, uma coisa que nós temos que ter para salvar a nossa família, para resgatar a nossa família, é a sinceridade. A pergunta aqui vinha de um homem de Deus, e a sunamita conhecia ele, tanto Geazi, né, como Eliseu, como homens de Deus. Só que ela falou, tá tudo bem. Ela respondeu no automático, como nós respondemos muitas vezes, tá tudo bem. Mas Eliseu aqui representava a figura de Deus. Ela poderia se abrir com o homem de Deus dizendo, não, as coisas não vão bem na minha casa. As coisas não estão bem. Eu não estou querendo dizer que você tem que contar a sua vida, os seus problemas para qualquer pessoa. Mas Eliseu aqui era o profeta, representava Deus. Diante de Deus nós precisamos nos ajoelhar, fechar nossos olhos, reconhecer a nossa condição miserável de pecadores, reconhecer que nós em nós mesmos não temos condições de conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e dizer, Senhor, vai tudo mal na minha vida, eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, sabe? E na verdade aquela mulher não estava bem.
se você ler um pouquinho antes, a partir do verso 16 até o versículo 20, né? Eu li aqui inicialmente os versos 25 e 26, mas se você ler um pouquinho antes, fala da situação que ela estava passando. Olha o que diz o texto. Mas como Eliseu lhe dissera, como Eliseu havia profetizado, aquela mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele, o menino, começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse a um servo: leve-o de volta para a mãe dele. O servo o pegou, desculpa, irmãos. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Aquela mulher que disse que está tudo bem, estava enfrentando um problema de morte na sua casa. O filho dela, que tinha sido prometido pelo profeta Eliseu, tinha acabado de falecer. Tem famílias que estão morrendo, tem famílias que estão sendo sepultadas, e eu falo isso num sentido espiritual, mas que as pessoas que fazem parte dessa família não têm coragem de assumir que elas estão mal, que elas estão vivendo um momento terrível, um momento de solidão, um momento de afastamento, um momento espiritual que tem matado a vida de pais e filhos. E não é isso que Deus quer. Mas a partir do momento em que aquela mulher reconheceu que precisava de ajuda, o milagre aconteceu na casa dela. Amém? Como está a sua família? Ou, e a família? Vai bem? É a pergunta que eu faço para você. Como está a sua casa? Como está a sua família? Se você disser assim: pastor, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, glória a Deus. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu oro para que você experimente, mesmo no meio da crise, da dificuldade, os melhores anos da sua vida. Que você tenha recursos financeiros, que os seus relacionamentos estejam assim a mil, que você esteja bem com seu cônjuge, com seus filhos, em paz consigo mesmo, com Deus. Esse é o ideal. Agora, se não estiver, você precisa reconhecer isso. Você precisa buscar ajuda. Você precisa ir até as pessoas certas. Tem pessoas que podem ajudar você. Tem situações que só Deus vai poder te ajudar. Mas mesmo assim, você precisa ser sincero com você mesmo, com você mesma, e clamar ao Senhor.